Olá pessoal, excelente noite. Vamos lá, chegando aí para uma noite, mais uma noite de bastante conteúdo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Iniciar aí a mais uma grande jornada, mais uma grande história de sucesso, mais outra história adiante ao construindo a trajetória. Vamos ter muito conteúdo para tratar hoje. Vamos lá, o pessoal ingressando aí. É isso aí, galera. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tudo certo? Excelente noite. Vamos lá, o pessoal entrando aí. Rafael Oliveira, Rebeca Dias, Jonathan Lemos. Excelente noite. Karina Meirelles. Vamos lá, galera. Luciano Santiago. É isso aí, tá chegando aí o nosso convidado de hoje. Legal, legal, legal. Vai tratar aí, vai falar muito dessa história bonita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E vamos buscar que hoje a transmissão ela seja uma transmissão melhor do que acabou acontecendo aí no dia de ontem, tá? Vamos lá, todos conseguem me ouvir bem, tá tudo certo? Bom, espero que sim. Hoje nós temos uma grande história de sucesso, é a história do Luciano Santiago. Olá, Daniela, boa noite. A história do Luciano Santiago, como eu brinco, de Maracás, Bahia, cidade das flores, para o Serviço Público Federal. Uma história que de fato é de encher os olhos de lágrimas, mas com certeza pela existência de algo muito feliz. E é isso que a gente quer transmitir para vocês, sobretudo a ideia de resiliência, a ideia de perseverança e a ideia de que quando você é comprometido ou comprometida, você conseguirá sim atingir os seus objetivos. Combinado? Vamos lá? Vamos aí chamar o Luciano. Vamos lá, vamos lá. Ele está aqui já. Legal, legal, legal. Já chamei, já fiz esse convite. Ele já está aceitando para que a gente possa estabelecer aí essa conexão. Fala, Lu. Excelente noite. Tudo bem? Boa noite, Alan. Como é que tá? Tá conseguindo me ver bem, me ouvir? Que o meu tá travado. Ah, meu Deus. Hoje também, será? Eu Tá, consigo não, ver. se você consegue me ouvir, tranquilo. Pronto. Você está me ouvindo? Consigo te ouvir e te ver bem. Só eu que tô travado para mim mesmo aqui. Ah, não, tranquilo. A gente consegue lhe ver super bem, tá bem tranquilo, então ótimo. A gente vai seguir aí com a nossa entrevista, beleza? Tranquilo. Massa, massa, massa. Quero bastante aí que você se apresente, que você fale um pouco da sua jornada, tá certo? Da onde você veio, conte pra galera aí a sua cidade natal, conta um pouquinho aí dessa história, porque é uma história que com certeza vai inspirar muita gente hoje. Vamos lá! Boa noite, pessoal. Como o Alan falou aí, eu me chamo Luciano Santiago. Eu sou natural de Maracás, Bahia, uma pequena cidade aí do sudoeste da Bahia, fica a 375 quilômetros daqui de Salvador. É uma cidade que, como a maioria, é pequena, não tem faculdade, não tem universidade, não tem muito trabalho. Então, até para você se desenvolver academicamente é muito difícil. Então, que foi o que eu decidi. Quando eu fiz 18 anos, eu decidi e eu sairia de Maracás e viria para Salvador para poder me desenvolver, poder estudar, trabalhar. O foco principal no início era trabalho. Nessa época, eu já trabalhava desde os 15 anos e já tinha aprendido uma profissão que era pizzaiolo. E aí foi que abriu as portas para poder vir aqui para Salvador. E aí eu vim para Salvador dia 5 de maio de 2010. Foi aí que iniciou toda a minha história aqui em Salvador. E eu vim com esse objetivo de vida. Eu vim porque eu queria trabalhar, queria me desenvolver. Só que assim,
Eu não sei se a gente pode contar a história toda, a gente tem tempo, como funciona. Pode falar tudo? Legal, legal. A gente vai, aí a nossa ideia, a gente deve fazer isso dentro da meia hora inicial, mas eu quero que a gente vá interagindo, acho que fica bacana dessa forma, tá? Luciano, pronto, você falou então inicialmente que você tem a cidade natal, uma cidade que você sempre gostou muito, mas é uma cidade que não lhe proporcionava um crescimento, sobretudo do ponto de vista educacional, né? Sim, Você sim. sempre quis buscar voos mais altos e a cidade inicialmente não lhe propiciou. A ideia é que a gente consiga trazer por que você ingressou nesse cenário dos concursos. Como é que você ingressou? Eu acho que é bem interessante a gente contar isso, tá? Pronto. E aí o que acontece? Quando eu vim para Salvador, foi muito complicado. Um ano de adaptação, cidade grande, nunca tinha saído de Maracás. E aí tem todo aquele período de você se adaptar a uma cidade nova. E acontece que, como eu falo, é o fato mais difícil que eu carrego e foi o que mudou muito minha vida, que foi o falecimento da minha mãe lá no interior. E aí, quando ela faleceu, passado todo aquele processo de luta, aquele luto inicial, você fica aquele sentimento de perda, eu me vi só. Eu me vi, realmente, eu olhei, sou o mais novo de 3 irmãos, mas assim, o sentimento de perda da minha mãe era muito grande. E eu falei assim, não, agora eu estou sozinho, preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me desenvolver. Eu lembro que eu estava no fundo da pizzaria que eu trabalhava no São Caetano, e eu me perguntei, o que é que eu sou bom? O que é que eu sei fazer? Aí eu falei, ó, eu não tenho profissão, eu tenho um ofício, que é ser pizzaiolo, mas para me envolver aqui vai ser muito difícil. Então, aí eu lembrei, falei, ó, no ensino médio, eu era um bom aluno. Então, ó, pronto, eu poderia voltar para a área de acadêmica para estudar, para poder me desenvolver, já que eu gosto de estudar. Só que aí veio a grande questão. Eu ia tentar um ensino superior, ficar 5 anos para depois ter aquele retorno financeiro. Aí um colega me falou, o colega falou assim, Tiana, por que você não faz concurso? Aí eu olhei pra Quem cara foi dele, esse anjo? Quem foi esse anjo? Você ainda tem contato com ele? rapaz, ele é guarda municipal. Me perdoe, não sei o nome dele, eu sempre tratei ele pelo apelido. Eu chamava ele de Nego. Que ele é amigo do marido da minha prima. É uma pessoa lógica. Ele é guarda municipal aqui em Salvador ainda. E aí ele falou, Luciano, por que você não faz concurso? Aí eu falei, cara, mas o que é concurso? Aí ele olhou para mim assim, ó, é uma prova que você faz, se você passar, você vai trabalhar para aquela instituição pública que organizou a prova. Aí eu, poxa, legal. Aí ele falou da guarda municipal, né? Falou assim, ó, a guarda municipal vai abrir e tal. Isso em 2011, que a gente estava conversando. Ali minha mãe faleceu finalzinho de 2010. 2011, foi esse momento que eu queria mudar de vida. E aí eu falei, pronto, legal. Só que eu tô com um problema. Eu não sei estudar sozinho. Eu preciso de alguém que me dê um norte. Alguém que me fale o caminho para seguir. Inclusive, Lu, nesse ponto, é bacana da sua história que você fala assim, eu não consigo estudar sozinho. Só que se a gente parar para analisar, ao longo de toda a nossa trajetória estudantil, se a gente pensar na educação infantil, que era chamada de pré-escola, o ensino fundamental, que era o primário, o ginásio, e o ensino médio, a gente não é treinado para ser um autodidata. A verdade é que o modelo educacional brasileiro ele é todo pautado em especialistas. Os especialistas, eles nos dão todo o processo de aprendizagem inicial. E lógico que na medida em que a gente vai se desenvolvendo, existe a necessidade de um estudo complementar. Mas sempre a ideia é um contato direto aluno-professor para depois existir um desenvolvimento a partir de um aprofundamento. Pode observar, isso aconteceu ao longo de toda a nossa vida. Então, como eu costumo dizer, ser autodidata precisa ser algo que você passe a desenvolver, que foge à cultura educacional no Brasil. Justamente. E aí foi que parece que acho que as coisas na vida da gente vão caminhando para um caminho legal, né? E aí eu fui cortar o cabelo. Quando eu cheguei na barbearia,
Aí tava lá no rádio, né? Acerte concursos. Aí eu já tinha, o rapaz já falado de concursos. E aí veio essa propaganda. Eu falei, o que eu acerte concursos? Na Lan House, 2010, né? Você tá no Rio no tempo 2011, então no tempo Lan House ainda. E aí fui na Lan House e coloquei acerte concursos. Aí eu descobri que era um preparatório para concursos na Ladeira dos Galeses em Brotas. Então, ó, tem tempo, né? Ladeira dos Galeses. Aí eu falei, legal. Agora a minha primeira questão. Eu nunca tinha saído de São Caetano. Eu não sabia andar em Salvador. Estava aqui há 6 meses, e aí eu falei, pronto, como é que eu vou fazer? Aí eu perguntei a um colega como fazer para chegar lá em Brotas. Aí ele me ensinou, me descompegava. Mas eu sei que descia, subia, descia a Liberdade, descia a Largo Tamarineiro, até chegar. Quando eu cheguei em Brotas, aí eu falei com o cobrador. Falei, cobrador, pelo amor de Deus, me fala dessa galera, eu não conheço. E aí, quando eu desci ali no viaduto, em vez de voltar, né, para lá de Alex, eu fui para Dom João VI. Aí, me andar. Eu andei, e nada de chegar ao acesso concurso. Quando eu estava ali perto do Banco do Brasil, eu perguntei a um policial. Eu falei, pronto, a pessoa mais indicada aqui para perguntar a um policial, né? Que aí ele vai me falar o certo. Aí perguntei ao policial, ele falou assim, olha, você já passou, e você passou bem, viu? É bem lá atrás, a Ladeira dos Galeses. Aí eu voltei. Para quem conhece Brotas, ele foi o Acerte, a primeira sede a funcionar, a próxima Fonte Nova, na Ladeira dos Galeses. E o Luciano, ele foi em direção à Cruz da Redenção, para o outro lado. Ele acabou chegando na sede que ia ser do Acerte no futuro, né? Você parece que estava já com o presságio onde é que seria a nova sede. Aí, pois é. E aí acabei voltando. Voltei, passei o viaduto, desci ali 50 metros, já cheguei no colégio, ficava o Acerte concurso. Aí fui recebido por Márcia, uma pessoa especial, super gente boa. Me falou toda a estrutura do cursinho, me falou como é que era o modelo, e tinha um projeto nessa época que você ficava uma semana estudando para conhecer o cursinho. Mas eu já estava decidido para fazer. Eu falei, eu vou fazer e tal. Mas aí é a grande questão, né? Como eu falei para vocês, eu era pizzaiolo. O salário mínimo da época era R$510. Eu ganhava 495 líquidos. O concurso para guarda municipal, o cursinho, 3 meses, era 15,50. Como é que eu pagava isso? Sendo que tinha aluguel para pagar, que eu morava de aluguel, mercado, transporte. Eu sei que eu fiz uma engenharia aí para poder pagar isso tudo. Eu pedi antes de você falar isso, Lu, amanhã eu vou postar um podcast lá no Telegram que fala exatamente sobre isso. Como estudar quando não se tem dinheiro, tá? Como estudar quando não se tem dinheiro. E aí, o que é que a gente ouve muito, antes de você contar essa história, que eu acho fantástico a forma que você conseguiu e você conseguiu o resultado. Mas antes de contar isso, eu queria dizer o seguinte, é muito comum que a pessoa diz assim, olha, eu não tenho como fazer um investimento. Ora, se você não tem como fazer um investimento, como você vai poder adquirir algo para mudar a sua vida? É exatamente isso que a gente precisa diferenciar a ausência de falta de prioridade. É o primeiro ponto. Né? A ausência de falta de prioridade. Só que no seu caso não era uma falta de prioridade. Era de fato uma ausência. Ela não tinha realmente. E de fato existem pessoas que não têm como investir. Só que elas esquecem que elas não têm como investir com o dinheiro delas. E é exatamente isso que eu gostaria de chamar para um exercício. A ideia é que você pegue 2 recipientes. Pega os 2 recipientes. Faz isso. Pega 2 recipientes, 2 copos. Enche um copo desse aqui, todo de milho, de arroz, de feijão, do que você quiser. Qualquer uma das coisas. Pega um copo desse, encha de milho, de arroz, qualquer condimento, qualquer um. Encha especificamente, tá? E deixa o outro vazio, tá? Você vai fazer isso. E você vai pegar a cada alternativa para você alcançar o que você precisa. Você vai tirar o milho de um copo para o outro. Tentei falar com meus pais.
Ah, tentei efetuar via um amigo. Então, vão surgir diversas alternativas para que você tenha a possibilidade de investir. Aí você vai falar assim, poxa, mas por que eles fariam isso? Primeiro, por confiar, por acreditar no seu potencial. E segundo, você vai poder retribuir muito mais para eles futuramente, inclusive com a questão financeira, porque o servidor público ele vai ter a tão sonhada estabilidade financeira. E isso vai possibilitar que você possa devolver tintim por tintim de tudo aquilo relativo a alguém que investiu em você. Então fica essa dica, tá certo? Valu, fala um pouco dessa história. Como é que você conseguiu a possibilidade de investir no cursinho? Ah, pois. E aí, quando eu cheguei no cursinho, que ela me falou que Márcia me deu valor, aí eu falei, pronto, agora vai ficar meio complicado, né? Porque eu ganho, sei lá, uma coisa assim por líquido. O aluguel lá da casa era R$ 300. Então, aí vem mercado e tal. Então, me sobrava muito pouco. Aí eu falei, pronto, eu dinheiro, já que eu vou fazer. Cheguei pro dono da casa que eu moro. Aí eu falei, seu Noel, eu querendo estudar. E eu preciso de R$ 300 emprestado. E aí, não sei como eu vou lhe pagar. Eu vou lhe pagar. Tem fundo. Um mês e tal, mas eu vou lhe pagar. Aí ele me emprestou R$ 50. Eu tinha um cartão do Hipercard que eu tenho até hoje. O limite era R$ 150. Hoje é 150. E eu tinha ele guardado, né? Aí juntei isso tudo e fui. Aí cheguei lá, calculei e tal. As matérias não eram matérias jurídicas ainda. Era matéria de geografia, história, português. Matéria que eu estava até acostumado porque eu tinha acabado de sair do ensino médio em 2009. Ensino médio em 2009, 18 anos. Falando meu professor de geografia e de história, ó, lá atrás. E aí eu falei, pronto. Tá, tudo bem, porque agora eu vou conseguir estudar. Me dedicar para poder passar no concurso para guarda. Mas assim, sabe que o concurso era ansioso, né? A gente ficava naquela, vai abrir o edital, e aí o edital sai, o edital sai, o edital sai, o edital não sai. Eu chegava, eu tinha aulas todos os dias de 8 a meio-dia e meia, e aí toda a unha da aula, do professor, era aquele de ficar indagando, conversando, falando. E assim, eu já estava acostumado, eu sempre fui um aluno assim. E aí, começou a passar o tempo, só que o edital não saiu. O edital da Guarda Municipal, ele saiu, se não me engano, em 2008, 2018 ou 2019, não foi? Foi agora, 2019, o Diego esteve aqui, foi o concurso que ele foi aprovado, inclusive. Me conta nesse ponto de como, quando você iniciou, então você estava se preparando para a guarda, e você fala exatamente que esse edital não saía, você tinha feito investimento. Conta pra gente o seguinte, quais erros você considera que você cometeu nesse período e que você traz ou aconselha que o candidato que está se preparando hoje não cometa? Assim, eu coloquei expectativa demais em cima de algo que eu não controlava. Quando eu fiz o investimento de começar a estudar, para mim era uma coisa segura, assim, não, o edital vai sair. E a gente não controla isso. Então, assim, quando você não controla esse tipo de coisa, você tende também a influenciar no seu estudo, porque você fica muito ansioso, pelo menos eu fico muito ansioso. Quando eu ficava muito ansioso, eu não conseguia estudar direito. Aí você começa a bater aquele sentimento de negatividade. Poxa, será que foi em vão o meu estudo? Será que eu fiz isso tudo e o edital não vai sair? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu perdi meu dinheiro? Eu perdi o... E você perde, você tem conhecimento. Mas você fica naquela de ficar muito triste, muito ansioso, pensando que não vai sair o edital e tal. E isso você fica feliz, ninguém consegue controlar isso aí. O que você consegue controlar é o seu estudo, a sua disciplina, a sua preparação. O edital, você não sabe. A gente já complica. É isso aí, tá ouvindo bastante os podcasts, hein? É isso aí. Rapaz, gostei de ver.
Beleza, excelente a fala. Exatamente. Por que eu fiz essa brincadeira com ele? Porque eu digo sempre, o seu foco tem que estar no que você controla. Porque quando você foca no que você controla, os resultados, eles tendem a vir no médio e longo prazo. Então, por exemplo, Lu, ainda nessa linha, se você estivesse aguardando o concurso de guarda municipal, ele veio sair em 2019. E a gente que iniciou a preparação lá, como você trouxe, em 2011. Só que você é servidor, você passou no concurso de 2011 na Universidade Federal e entrou em 2012, não é isso? Ou seja, você já tinha 7 anos como servidor federal quando saiu aquele concurso de quando você iniciou. Então, é bem importante no seu... que você traga esse depoimento da importância de você estudar aquelas disciplinas que são comuns a outros concursos, desde que esteja em uma área e desde que exista, lógico, uma coerência. Você não vai fazer um estudo de área fiscal e de área policial, ou seja, completamente diferente. Mas me conta pra gente como manter especificamente um foco nas disciplinas essenciais e, consequentemente, isso refletir para um outro concurso, que foi justamente você estava estudando para o INSS, que foi exatamente quando saiu o concurso da UFBA. Conta pra gente esse aspecto. Eu acho que isso é bem fundamental. Muita gente pede, muita gente quer ouvir isso. Gostaria de trazer o seguinte, galera. Quem quiser fazer perguntas, coloca aí na parte das interrogações e na parte final, caso exista alguma pergunta, a gente coloca para o Luciano, tá certo? Vamos lá. Então, Alan, o que acontece foi... Aí, quando estava chegando o final do cursinho, em maio, se não me engano, foi a parte que você me chamou. Aí a Alan chegou para mim e falou assim, Luciano, eu percebo que você tem potencial para fazer concurso maiores. Aí eu cheguei para ele e perguntei, como assim, Alan, concurso maior? Ele, concurso com maiores remuneração. Agora, o municipal é muito bom, mas eu percebo que você pode assar voos maiores. Aí eu falei, poxa, legal, mas o que seria isso? Aí ele falou assim, vai abrir o INSS, que é um carro de técnico, paga muito bem, a remuneração é muito boa. Por que você não tem? E aí eu falei, aí veio a outra questão da história, né, outro lado. Eu falei, bom, é que eu vou pagar do cursinho para estudar? Aí ele falou assim, ó, R$900. Aí eu falei, eu fiz isso tudo para poder pagar 50. Como é que eu vou pagar 900? Eu não tenho condições. Mas, a priori, eu cheguei para ele e falei o motivo de que eu não poderia. Não, opa, agradeço e tal, mas não dá. Essa época, Lu falhou um pouquinho ali, falhou um pouquinho. Pronto. Você entendeu? Pegou até onde? Pode falar. Pode continuar. Pronto. Aí eu cheguei para a Alan e falei que não dá. Ficou baixo. Aí só que depois a Alan me chamou novamente e falou assim, Luciano, cara, tente fazer o concurso para o INSS. Aí eu cheguei para ele e disse, Alan, não dá. Aí ele, por quê? Eu falei, ó, eu trabalho numa pizzaria, ganho X por mês, tenho X despesas, minha mãe acabou de falecer, tem algumas coisas que eu e meus irmãos, que a gente assumiu, que não eram dívidas muito grandes, mas para a gente ganhar pouco, já era algo bem significativo. Aí ele falou assim, eu não tenho condições nenhuma, não dá para mim. Aí a Alan falou assim, cara, sabe, a partir de hoje, você só vai fazer 7 concursos quando você passar no concurso. Aí eu olhei para ele e falei, entendi. Ele, a partir de agora você vai ter bolsa integral. Aí foi a partir desse momento que minha vida muda completamente. Agradeço a Alan e a Dira pela atitude que eles tiveram, porque foi a partir desse ponto que realmente hoje, onde estou, eu devo tudo a eles. Primeiramente a Deus, depois a eles que fizeram essa atitude com um menino de 18 anos na época, que eles conheciam há 2, 3 meses. Então são pessoas especiais na minha vida. E aí eu falei, você fica meio assim, como assim ele é? A partir de hoje você só vai sair do acesso de concurso e você passar em um concurso. Eu falei, poxa, aí ficou ela. Eu me cobro muito. E eu também me cobrava muito porque eu queria dar um resultado para Alan, um resultado para a Andira, para todo mundo. E aí começou a preparação para o INSS. E foi isso que a Alan falou, da questão do concurso
da mesma linha. De segunda a sexta-feira, eu comecei a estar no INSS. E foi o meu primeiro contato com a área jurídica. Eu não sabia nada. Eu não sabia nem da existência da Constituição Federal, se duvidar. E aí foi o meu primeiro contato com o direito administrativo, com o direito constitucional. E foi muito fácil, assim, foi fácil eu começar a aprender essa parte, porque Alan, como professor administrativo, não existe melhor, porque o quadro dele é muito didático, é um quadro de mapas mentais que você pega muito fácil. Então, assim, ele foi meu primeiro professor de direito administrativo. Não é porque eu estou fazendo a live com ele, mas ele, assim, os alunos dele sabem como é que é o quadro. Assim, foi muito fácil começar a entender essa área jurídica. Claro que você tem dificuldade, mas não foi algo de, assim, um bicho de 7 cabeças. Então, segunda a sexta-feira, eu tinha aula do INSS. Continuava trabalhando em pizzaria, de 4 da tarde à meia-noite, 1 hora e 2 horas da manhã. Aí, abriu o edital em junho para a Universidade Federal da Bahia o cargo de assistente administrativo. E aí, Alan chegou para mim e falou assim: você já se inscreveu no concurso da UF? Eu falei, não. Ele falou, se inscreva, porque você vai estudar também para a universidade. Então, ficou segunda a sexta-feira, eu tendo aula do INSS, sábado e domingo tendo intensivo para a universidade. Só que eram linhas muito semelhantes, porque são 2 cargos executivos com matérias praticamente idênticas. A diferença foi que eu comecei a ter aulas também de regimento interno da universidade. Mas direito administrativo, constitucional, tudo a mesma coisa. O que você estudava para o INSS, você estudava para a universidade. Então, acabava que eu tinha aula no meio de semana, e no final de semana eu já tinha um reforço, porque era aula para a universidade. O edital ele abriu em junho, a prova foi dia 21 de agosto, foram 80 vagas para 41 pessoas, eu passei na colocação 7-2. Lu, em relação a esse aspecto, eu brinco sempre. Com certeza, se isso chegou até você, é questão de comprometimento, é questão de mérito. A gente costuma dizer que nós temos uma missão de transformação de vidas. Mas se não fosse o seu empenho, nada disso chegaria até você. Se não fosse pela sua história, se não fosse por você ter coragem, primeiro, de vir para uma cidade como Salvador, segundo, para estudar durante o dia, na verdade, durante a manhã, trabalhar à tarde até as madrugadas. Enquanto estava nas madrugadas na pizzaria, você ficava ouvindo as aulas. E tudo isso, é isso que às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas Deus não me ajuda. É lógico que ajuda. Só que Ele coloca nas nossas vidas as pessoas corretas, mas a partir do tipo de atitude que a gente desempenha. E é isso que você fez. Pelo seu comprometimento, você conseguiu tudo que alcançou na vida. Isso se chama meritocracia. E eu sou um fanático por esse princípio, que hoje é um princípio expresso da administração pública, né? Que é o princípio da eficiência. Então, é muito linda a sua história, porque você não... Primeiro, você teve... Quando você veio para Salvador, que já é um cenário em que você teria que ter talvez uma resiliência muito grande, você ainda teve um acontecimento enorme na sua vida, que foi o falecimento da sua mãe. Então, além de estar numa cidade grande, uma cidade diferente, uma cidade que você não tinha recursos, que você não conhecia... Simplesmente você é servidor público federal, cara. Então, isso é algo enorme. E você alcançou isso com 20 anos, é isso? 19 para 20 anos, né? 19 anos. 19 anos. Tem pessoas que vão alcançar com 30, com 40, com 50. Pouco importa a quantidade de tempo. Mas o que eu quero dizer é que a partir do momento que você teve uma incumbência, que pode ser divina, que pode ser humana, pouco importa. Com a incumbência, você se comprometeu. E você se comprometeu com o seu futuro. Eu acho engraçado isso. Eu gostaria de fazer esse comparativo com o momento atual. No seu tempo, você não tinha dicas pelo Instagram. No seu tempo, você não tinha dicas pelo Telegram.
Onde você tem podcast durante o dia, onde você tem questões comentadas inéditas, e sabe o que a gente ouve? Assim, ó, olha o que eu não consigo, isso é uma coisa que eu não consigo definitivamente. Quando a pessoa diz assim, ó, poxa, mas eu não consigo baixar o Telegram. Gente, olha só, por que não consegue? Porque não tem o quê? Prioridade. Você concorda? É prioridade. Você sabe o valor da informação. Então, para quem não sabe, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, para quem não conhece esse programa, eu criei um canal no Telegram, é o canal Prof. Alan Vinícius, e nesse canal nós desenvolvemos um programa de 1080 questões inéditas. 1080, é isso que eu estou me comprometendo publicamente para o Brasil. 1080 questões inéditas. É isso, 1080, isso significa que ao longo de um ano, se eu fizer 3 questões por dia são 360 dias, então vai dar 1080. Não foi por acaso esse 1080. Em um ano serão 1080. Só que hoje, o que é que eu tenho feito? Grandes presenças aqui, professor Ed Garcia, professor Wagner Aguiar, professor Raimundo Pena, agora aí, ó, muita gente presente. Se eu não vi algum colega, peço desculpas, mas muito obrigado pelo prestígio aqui nas lives. Chama atenção para o seguinte, então, só que hoje a gente vem postando 4. Todos os dias a gente posta 4, mas eu só estou falando das 3. 25% é bônus. Ou seja, em verdade serão 1.440. Mas eu só falei 1.080. E tem gente que não baixa o Telegram para ir lá, para buscar uma ferramenta. Então, será mesmo que essas pessoas não estão sendo aprovadas? Por quê? É uma pergunta. Então, se você está ouvindo, você tem a chance de fazer isso agora. Baixar o Telegram e ir lá ouvir todo santo dia. Gostei, olha lá, o Telegram é agro, é tech, é pop, é tudo. Gostei. Boa. Ou seja, além disso, ainda tem as 720 questões nos stories do Instagram. Então, todo santo dia. Isso serve para quê, Lu? Aumento de conhecimento. É aumento de conhecimento. Mas a galera quer saber um pouquinho mais dessa história. É bem importante que a gente bata essa bola, porque é importante que as pessoas entendam que hoje as ferramentas, elas existem. As ferramentas existem, você tem que fazer isso de imediato. De imediato. E o Telegram tem uma funcionalidade enorme que você interage, você marca as questões. Você ouve os comentários. E, por exemplo, a Rita, que está dizendo aqui, eu não sabia, e ela vai entrar agora, ela vai ter acesso a todas as questões que já foram colocadas lá. Então, quem entrar agora vai ter acesso a 130 questões automaticamente. Ou seja, vai passar aí um bom tempo tendo que treinar. Conta pra gente, Lu. Então, você observou e aí você falou de dos grandes pilares da aprovação do método que desenvolvo, que é o aprendizado eficiente. Você falou do quadro, das canetas bregas. Esse é o terceiro pilar da aprendizagem eficiente. O terceiro pilar, perdão, da aprovação, que é aprendizado eficiente. Ou seja, você tem que utilizar as ferramentas corretas. Você tem que ter o domínio teórico correto. E um dos pontos que eu utilizo são os mapas mentais. Conta como é que isso te ajuda. Como é que te ajudou, né? É isso. Quando você tocou na questão dos vários canais que hoje o pessoal tem disponível, realmente, na época, em 2011, eu não tinha. E aí, o que eu fazia? Tinha um celular pequeno, aí eu gravava a aula, e aí quando eu ia para o trabalho, para a pizzaria, aí eu colocava o fone e ficava ouvindo. Aí a dona da pizzaria falava, tá ouvindo música. Eu falei, tô ouvindo música mesmo. Aí peguei e tirava. Quando ela chegava, eu tirava. Quando ela saía, eu colocava de novo. Porque era a única forma que eu tinha de revisar na época. Porque como as aulas eram de 8 a meio-dia, tem o deslocamento, tem tudo, que eu chegava no São Caetano, aí que eu almoçava e iria trabalhar, eu não quase tempo para nada, para revisar. Então, a única forma que eu tinha de estar revisando era essa. Então, hoje, a gente tem o Telegram, a gente tem o Instagram, aí mesmo toda hora eu estou respondendo questões tanto no Telegram quanto no Instagram. Assim, tem um curso online, hoje é muito diferente do que era em 2011. É muito mais fácil hoje para a gente estar tendo mais conhecimento teórico. E uma coisa, assim, eu falo que minha aprovação foi muito por causa das questões. Porque, assim, um dos erros que eu tinha na minha trajetória, que foi na minha trajetória,
querer achar que eu ia conseguir dominar todo o conhecimento teórico. E só o teórico não adianta. Sério. Eu não, porque assim, eu nunca fiz uma prova na vida. Como é que eu só ia ter a aula, ia para o ACEST, ter uma aula e ia fazer a prova? E foi o que a Alan falou assim, você tem que fazer questões. Então, assim, eu comecei a fazer muita questão. A Alan e o ACEST concurso sempre foi de fazer simulados. Sempre foi de a gente chegar a ter simulado de 60 questões e eu acertar 59. Eu, quando não fechava 60. Então, assim, eu fiz muita questão mesmo. E isso porque a Alan ficava olhando, assim, você tem que fazer questão, porque as questões se repetem. Eu me lembro da cobrança, hein? Você tinha que ser o primeiro da turma, hein? Rapaz, Ele sabia disso. Isso, eu tinha essa cobrança, né? Porque assim, eu sabia que a Alan ia me perguntar. Porque tinha aquela questão, eu sabia que era uma coisa boa, porque ele que estava me cobrando, para que eu soubesse o assunto. Então, assim, eu ia ficar assim, eu tenho que estudar porque ele me perguntava. Quando eu chegava, a primeira pessoa que ele perguntava era eu. Ainda mais que ele me deu de meco de presente. Então, assim, eu tinha que saber de qual salteada da 8.112. Então, eu falei, pronto, agora é a hora de estudar, de cair para dentro, de realmente me desenvolver. E graças a Deus deu resultado, né? Então... Conta... Fale. Eu lhe interrompi, desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar o seguinte, como essa cena ela vai ficar na minha cabeça até o resto dos meus dias, a não ser que eu bata a cabeça, como eu brinco, para esquecer, a gente lembrar, eu queria muito que a gente lembrasse, porque é um sentimento muito bom, ele aflora isso em mim até hoje, quando a gente viu aquele resultado. Rapaz, conta pro pessoal essa emoção de quando a gente viu aquela lista. Ele estava no ACEST no dia em que saiu o resultado, tinha acabado a aula, eu lembro disso, tinha acabado a aula e a gente foi olhar o resultado. Eram 80 vagas, né? Lembra, Lu? Conta, fala sobre isso. Fala dessa emoção, transmite essa emoção para quem está ali ouvindo, porque é isso, como eu brinco, eu me arrepio até hoje. É isso que as pessoas precisam entender, o quanto vai valer a pena. O quanto vai valer a pena. Só que, por que a gente traz essas histórias de sucesso? Para quem lembre, Dira está falando aí, o quanto descritivo, porque ela estava também. Então, gente, aquele dia, ele é um dia mágico para ele, mas é um dia mágico para a gente também, com certeza. Saiba disso. Conta, fala um pouquinho disso. Rapaz, foi assim, foi uma emoção que é difícil você repassar, falar tudo do mesmo jeito que foi aquele dia. Porque, assim, é muito difícil você chegar, começar a ter contato com o direito administrativo, com o direito em maio, ali praticamente em maio, em agosto, ter uma prova em que a concorrência é mais de 400 para 1 e você passar. E o que acontece? Quando a gente teve aula, e terminou a aula, 12h30, por ali, aí a Andira entrou, a galera logo ali em frente à recepção, aí a Andira chegou dizendo que o resultado da UFBA tinha saído. Aí o coração dispara, né? Aí falei, meu Deus, e agora? Será que eu passei? Será que eu não passei? E a gente foi olhar. Aí a gente estava no computador lá olhando, e passou a lista a primeira vez e nada de ver meu nome, né? Aí eu falei, meu Deus, eu não passei. Deixa eu ver se Santiago tá. Santiago tinha meu sobrenome. Aí passou e eu vi o Santiago. Rapaz, eu pulava, eu peguei todo mundo, eu abraçava, eu jogava o povo pra cima, eu abraçava a Alan, eu abraçava todo mundo que tava, abraçava a Andira. Oh, meu Deus, teve a senhora que eu abracei, que eu quase quebro a costela da senhora. Você lembra de Leninha, o que você fez? Leninha, você carregou ela, lembra disso? Ela era pequenininha, você carregou ela. Foi, né? Mas eu sei lá, sabe quando você... E assim, mas perceba, eu vi o Santiago, aí depois eu falei, peraí, bora ver se é meu nome mesmo, né? Aí quando eu fui lá, olhei, aí tava lá, Luciano Santiago dos Santos, aí eu olhei o RG, era eu. Mas na lista tinha mais um que Santiago, né? Então, na hora, ainda bem que deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi, assim, uma sensação muito, muito boa, maravilhosa. A sensação, sabe, de dever cumprido, de todo aquele esforço. E eu tinha a agradecer, né? Então eu comecei a ligar para todo mundo.
Pegava falava com minha prima, passei, liguei pra minha irmã, eu passei no concurso, passei na UFBA, passei na UFBA. Cheguei no ônibus, na hora de voltar pra casa, cheguei pro cobrador, cobra, passei na UFBA, cobra. Aí ele olhou pra mim assim, não entendeu nada. Não sabia o que era, né? Inclusive, Lu, a época, como o cenário de concursos públicos ele gerou uma evolução, é bem importante a gente pontuar isso, porque uma das grandes mudanças envolve as ferramentas. Hoje, existe um programa que eu tenho de aumento de produtividade estudantil, onde a gente analisa de forma individualizada o perfil do aluno. Pensa comigo, eu analiso de forma individualizada, então, é saber que você trabalhava na pizzaria e fazer um cronograma com base nisso. Inclusive, nós vamos ter novas vagas no mês de junho, eu vou pedir para a equipe colocar aí aqueles que entendem que precisa aumentar essa produtividade estudantil. A gente vai colocar aqui o local onde deve ir lá dizer por que, de fato, deve ter uma orientação como essa. Por favor, equipe, posta aqui para que aqueles que desejam aumentar essa produtividade, se tornar um aluno de alta performance, para fazer especificamente essa inscrição, porque com certeza é um grande passo a você conseguir entender tudo isso, só que dentro da sua realidade, ou seja, de uma forma personalizada. Para que a gente possa encerrar, a gente tem uma outra mentoria já, mas eu queria muito, Lu, que você deixasse a seguinte mensagem. Nós estamos em um momento em que, especificamente, o cenário é um cenário de saúde pública. Então, esse cenário de saúde pública que assola a humanidade é um caos. E eu queria muito que você falasse um pouco a mensagem da oportunidade que as pessoas estão tendo. É lógico que a gente vai buscar um lado bom dentro do caos. Qual é o conselho que você dá justamente às pessoas que estão iniciando essa preparação? Assim, a gente tem, como o Alan está falando, é um momento de caos, é um momento muito difícil, mas também é um momento que a gente tem que parar para pensar o que é que a gente vai querer a partir de agora. É um momento de você mudar. O que você pode fazer? Simplesmente se desesperar e ver o que vai acontecer, ou você traçar uma rota, você traçar um rumo para a sua vida. Então, assim, agora que a gente está dentro de casa, que a gente não está podendo sair, é o momento de você falar assim, o que é que eu quero? Eu quero ser servidor público. Pronto. Você quer ser servidor público? Você tem inúmeros canais para isso. Então, assim, pronto, você tem o canal online do professor Alan, tem o Telegram, você tem todos esses métodos. E você vai assim, vou mudar. Porque o que vai te fazer ser aprovado é o quanto você quer aprovado, é o quanto você deseja ser aprovado e quanto você vai fazer para que isso aconteça. Como o Alan falou, por mais que ele tenha a ferramenta, por mais que ele e a Andira tenha me ajudado e me dado a ferramenta para poder, se eu também não tivesse abraçado isso, esse desejo de ser servidor, de mudar minha vida, porque assim, eu não sei onde 10 anos se passaram disso tudo já, e minha vida mudou completamente. Se eu não tivesse abraçado, onde é que eu estaria hoje? Então, assim, só para poder falar o que é que mudou na minha vida depois disso tudo. Conta, por favor. É importantíssimo isso. E conta o curso que você faz hoje, que você vai se formar. Conta para todo mundo. É isso. Então, assim, como o Alan sempre fala, o que eu almejava era essa mudança de vida. Então, eu passei a ser servidor público, eu ganhava R$15, quadruplicou. A primeira remuneração que eu recebi na universidade foi R$2.000. Então, assim, eu nunca tinha visto R$2.000 na minha vida. E a partir daquilo, meu horizonte mudou. Por quê? Porque eu tinha agora várias formas para poder continuar me desenvolvendo. E aí eu falei com a Alan, assim, a partir de agora, eu vou tentar um nível superior. Porque, assim, eu já tinha uma estabilidade, eu já tenho uma estabilidade. Então, agora eu posso tentar ter um nível superior. E foi a partir daí que eu decidi fazer o pré-vestibular e tal, para fazer o Enem. Aí, em 2013, estudei, no finalzinho de 2013, fiz o Enem, e aí veio uma decisão na minha vida, que é qual curso eu iria fazer. Eu já tinha uma tendência muito grande, já tinha me apaixonado pela área jurídica. Como o Alan sabe, eu admiro muito nele, como professor administrativo, condicional, é uma pessoa que eu admiro bastante.
Então, eu queria direito. Só que tem a questão, eu como servidor público da universidade, eu tenho um plano de carreira. Se eu tivesse um nível superior, minha remuneração estava 25%. Então, me apresentaram um curso chamado Bacharelado em Humanidades, que era um curso de 3 anos, que depois que você formava, você tem um edital interno e você pode migrar para o curso de progressão linear, que normalmente conhece, como direito, entre outros. E foi aí que eu decidi. Fiz o BI, passei em 2014, me formei em 2016.2, aumentei 25% minha remuneração e entrei para Direito. E agora estou no 9º semestre do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia. Assim, pretendia me formar no final do ano, só que no atual cenário, infelizmente, não vai ocorrer. E assim que terminar a graduação, aí eu retorno para o ACERT para começar a estudar para tentar o cargo de analista judiciário de tribunal. Que massa! Isso é uma história que nos enche de orgulho. Certamente, num cenário como esse, em que existe uma propagação muito grande de notícias ruins, é isso que a gente tem que trazer para as pessoas. Histórias como a sua, Lu. Histórias como a sua mãe, onde ela estiver, com certeza ela olha para você com muito orgulho. Com certeza, como nós olhamos para você. A sua história é muito linda, cara, é muito linda. Com certeza é uma fonte de inspiração para todos nós. E quando eu ouço alguém dizer eu não consigo, eu só lembro da sua história. Juro para você que eu gostaria de entregar para ela um CD para dizer assim, ó, será que a sua história, as suas dificuldades são maiores do que essa? Sem dinheiro, sem família, com emprego que era uma remuneração muito baixa, você só tinha 2 coisas. E a principal delas, eu cheguei em Gaza, a principal delas com certeza era a vontade. E quando a gente tem isso, a gente conquista o que a gente quiser na nossa vida. Quando a gente tem vontade de querer, a gente conquista o que a gente quiser. Porque a gente conhece pessoas. E as pessoas é que vão nos conduzir especificamente aos melhores caminhos. Porque com certeza, assim como eu lhe ajudei, como a Andira lhe ajudou, como o Acerte lhe ajudou, muitas pessoas também nos ajudaram. A gente só está retribuindo isso para o universo. É isso que a gente está fazendo. E você agora está retribuindo essas lágrimas aí. É para você mostrar para todas essas pessoas que estão o quanto elas podem, desde que elas confiem nelas. Você está retribuindo para o universo, cara, tudo que o universo lhe deu. E é isso que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer cada vez mais é difundir um ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso, é isso que a gente precisa trazer, não um ciclo vicioso. Um ciclo onde só se fala de coisas ruins. A coisa ruim já existe, a gente já sabe disso. O que a gente quer é difundir as coisas boas. A gente precisa transformar a vida das pessoas. Eu sempre digo que se as pessoas soubessem a força que tem dentro delas, com certeza elas fariam muito diferente. Então, quando a gente pensa assim, ó, porque como todas as pessoas são assim, comigo não é diferente. Mas quando a gente acorda com um dia triste, a gente fala assim, ó, a gente tem uma missão nessa vida. E a missão das nossas vidas é transformar a vida de pessoas como você, cara. Como você. Parabéns, lembre de tudo, de tudo. Quando você pensar em um dia estar triste, olhe para a sua história. Ela é suficiente para que você tenha uma automotivação. Tá? É automotivação. Não precisa olhar mais nada. Você já tem tudo na sua vida. O tudo significa tudo não é dinheiro. Não é questão financeira. O dinheiro ele serve para proporcionar alguma coisa. E essa alguma coisa, ela precisa ser descoberta dentro de você. E sem dúvida, uma das coisas que você sempre falou é você conseguir o seu nível superior. E você vai conseguir isso, cara. E você vai conseguir. Está muito perto. Com certeza o seu nível superior não tem nada a ver com a progressão funcional. É lógico que isso ajuda. Isso é mérito. Se você vai ganhar mais por seu mérito, por que você não vai querer? Lógico que sim. Mas com certeza o que você atingiu
Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. E com certeza um dos pontos é a sua mamãe. E você se inspirou nela para conseguir. E você conseguiu. Então, e essa história, ela está para todo mundo agora. Eu sempre digo que a gente tem que trazer ela para o Brasil. Inclusive, quem quer ouvir a sua história na íntegra, o seu podcast é de 50 minutos. Ele superou todos os meus. Está lá no Telegram. Quem for lá no Telegram vai ouvir a sua história na íntegra, você contando tintim por tintim, tá? Eu gostaria que você deixasse a frase final de resiliência e, sobretudo, quando as pessoas têm dificuldades, o que elas devem fazer, ao invés de estar com a desculpinha, como a gente brinca. Ao invés de dar desculpa, diz para ela o que elas têm que fazer. Pessoal, o que eu tenho para falar para vocês cada um tem seu ritmo, cada um tem uma forma, mas não desistam. Não desistam. Se você tem um sonho, continue. Porque, como o Alan falou, a gente sempre, o universo, ele conspira a seu favor se você quer. Continue indo atrás, continue estudando e não se comparem. Assim, graças a Deus, deu muito certo na minha vida. Pessoas maravilhosas como a Alan, como a Andy, entraram na minha vida e mudaram a minha história. Mas não se compare. Não é porque eu passei com 19 que você obrigatoriamente também tem que passar. Cada um tem uma história, cada um tem uma vida. Hoje eu estou com 28, estou terminando a segunda graduação, e eu não faço essas comparações. Tem gente que formou com 22, tem gente que formou com 23. Continue no seu ritmo, mas vá. E concurso não se eu passar. Não, você vai passar. Sua hora vai chegar. Eu passei no primeiro. Mas, assim, o Thiago Rebouças, que foi meu professor de português, ele fala assim, Luciano, não é o comum. Não é o comum a pessoa passar no primeiro concurso que faz. Logo, você que nunca tinha feito concurso, que não conhecia a área de concursos. Então, assim, mas eu estudei muito. Eu virei muitas noites estudando. Até hoje eu continuo virando noite. Porque eu trabalho até 9 da noite na biblioteca da Faculdade de Educação. E aí saio para casa, aí eu tenho que estudar, porque eu tenho prova no outro dia, eu tenho uma série de trabalhos da faculdade. Como a Alan sabe, a Faculdade de Direito da UFBA puxa bastante. Não é pouco. Mas assim, pessoal, não desistam, não se comparem, vá no seu ritmo, mas vá. E aproveite todas as ferramentas, o aporte que você tem. Se você está ocupado, e você pode ter uma aula de 20 minutos, 30 minutos no canal de Alan no YouTube, faça. Se você pode, mas eu não estou com tempo para responder questão, vá no story de Alan, que tem várias questões, toda hora eu também estou lá respondendo questões. A gente sabe que o estudo da faculdade de Direito é uma coisa, para concurso é outra. Foi até por isso que uma conversa com a Andira, eu decidi gastar um pouquinho de concurso nesse momento, para poder terminar a faculdade, porque eu estou naquele processo de escrever, de fazer o TCC, delimitar tema e tal. E a gente conversando, a dia falou assim, Luciano, agora eu acho que é o momento de você terminar a sua faculdade, você já tem uma estabilidade financeira, você já saiu do público federal, então termina. Aí quando você termina, você retorna. Porque em 2019 eu retornei para o ACERT, teve um curso de bolsas no final de 2018 para 2019, quem passasse em primeiro lugar conseguiu uma bolsa integral, eu passei para analista do TRT, para fazer o cursinho, e aí eu fiz no primeiro semestre e metade do segundo semestre, que estava muito complicado, a rotina de faculdade, ter aula de tarde e trabalhar à noite. Então, assim, é um momento de escolha que eu vou terminar a faculdade, porque o cargo que eu quero para a minha vida é analista judiciário, então eu preciso ser bacharel em Direito, e assim que terminar, aí eu retorno para a gente poder estar continuando nos estudos para poder passar no cargo. Mas assim, a mensagem para vocês é essa. Não se comparem, vá no seu ritmo, mas vá porque dá certo. Sua hora chega, independente se você vai passar no primeiro ou no 10º curso que você fazer, mas você vai passar. É só questão de tempo, não desistam. Não escutem as pessoas que querem te levar para baixo, aquela pessoa que fala, você não passou, mas é carta marcada, porque eu ouvi isso. Eu ouvi uma pessoa muito próxima a mim e falou assim, concurso público é carta marcada. Aí eu falei, tá bom, se é carta marcada, eu não vejo. E eu não conhecia ninguém em lugar nenhum, e hoje eu sou servidor da universidade há 8 anos.
Então, assim, como ela falou, a questão não só foi financeira. Quando eu fiz o bacharelado disciplinar, me deu um conhecimento enorme. Claro que a gente fica feliz de ter uma remuneração, de aumentar a remuneração. E hoje, terminando a segunda graduação como bacharel e assim, faculdade de bacharel em Direito, eu vou ter um dos sonhos realizados e, principalmente, ficar muito realizado porque eu sei que onde minha mãe estiver, ela vai estar feliz. Porque se ela ficou tão orgulhosa de eu ter terminado o ensino médio, que para ela era uma coisa enorme, imagina ter um filho advogado. Então, assim, fazer o OAB, né, obviamente. Ter um filho advogado e continuar esse caminho. É uma coisa bastante que eu já fiz. Eu sei que não, assim, para mim são coisas enormes que sempre vão me deixar muito feliz por isso. E gratidão, Alan e Andira, por tudo que vocês fizeram comigo. Vocês sabem a educação que eu tenho por vocês e do amor que eu tenho por vocês. Eu acho que se eu der um dia devolver tudo que vocês fizeram por mim, eu acho que... Eu não sei, porque eu não consigo nem palavras para agradecer vocês por tudo que vocês já fizeram. Devolve para o universo, como eu brinco, como a gente diz sempre, devolve dessa forma, é o que você está fazendo aqui, devolvendo e motivando pessoas, tá certo? Lu, muito obrigado pela sua presença, tá? Foi muito bacana a gente trazer essa história, a sua história, sem dúvida, é uma história motivante, tá? Eu chamo a atenção que a gente vai divulgar uma nova programação. Inclusive, na próxima semana, nós teremos live com grandes especialistas e manteremos também as histórias de sucesso e as mentorias, tá certo? Então, gostaria de agradecer. Eu chamo a atenção que a gente vai encerrar a live, tá? E já volto imediatamente, porque a gente vai entrevistar uma pessoa que está construindo a trajetória dela, justamente para que a gente possa entender que essa trajetória ela é contínua e a gente está falando de um ciclo de pessoas que cada vez mais existe uma renovação e, sobretudo, que a gente vai conseguindo colher esses frutos, tá? Então, a gente vai finalizar essa live e agora mesmo eu já vou iniciar uma próxima e aí, Camila, eu já vou lhe chamar porque a gente vai conversar sobre o que é que você tem feito para alavancar essa trajetória. Lu, um abraço virtual, você sabe que está no nosso coração, um grande abraço. Beijo para você e para toda a sua família. Beleza? Valeu, Lu. Abraço. Tchau.